Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos conversar com o Thiago Frank, ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas, mestre em Educação, professor de Educação Física, professor da USC, da UX, Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e trabalha com as disciplinas de basquete e Educação Física adaptada lá, e professor da Rede Municipal de Caxias do Sul. O Thiago é formado na UX em 2007, nós nos conhecemos mais ou menos em 2008, 2009, quando criamos a HBAS, Associação Gaúcha de Basquete, quando ele trazia a gurizada para jogar torneios que nós montamos e organizamos com a função de reduzir os custos para os clubes e tivemos um grande êxito naquele ano. Mas o salto do Thiago, além da música, né, que ele não vai esconder a música da gente, vamos ver se a gente toca uma musiquinha do Velho Hip, que eu gostei de ouvir o Velho Hip, conselho para vocês ouvirem boas músicas. O Thiago acabou caminhando para o basquete em cadeiras de rodas e teve um êxito chegando a técnico da seleção brasileira. Bom, isso é o que eu captei do Thiago nas redes sociais. Mas me diz aí, Thiago, quem é o Thiago Frank? Boa noite, Carlos, Alex. Prazer imenso estar contigo aqui essa noite, também quem nos acompanha. Dividindo um pouco da história, né, dessa relação vibrante e apaixonante que temos em comum com o basquetebol e mais especificamente desse encontro com o basquete em cadeira de rodas, né? Enfim, se apresentou aí, dispenso, né, uma apresentação mais formal, mas você falou um pouco da minha trajetória acadêmica e também dessa inserção no basquete, né? Basquete olímpico, na formação, trabalho de base, que é algo que eu tenho também, assim, desde de moleque, né? A relação com a modalidade, né? Sempre gostei, pratiquei, assim, a nível amador, né? Fui um cara que conheceu o basquete de uma forma não tão convencional na época, foi por meio de parques públicos, né? E a partir daí, então, passei a me relacionar cada vez mais, as oportunidades surgiram em meio à minha formação acadêmica. E então, do basquete olímpico por paralímpico foi realmente um passo, né? E talvez literalmente foi isso que aconteceu. Afinal de contas, a equipe de basquetebol em cadeira de rodas que eu passei a trabalhar e me constituir profissionalmente dentro da modalidade, né, especificamente do basquetebol em cadeira de rodas, é uma associação chamada CIDEF, Centro Integrado das Pessoas com Deficiência, que tem como sede a Universidade de Caxias do Sul, que foi onde eu comecei aí minha trajetória como técnico, aliando a formação acadêmica. E bem nesse período aí, você citou aí 2008, né, 2009, eu estava também começando a caminhada no basquete cadeira de rodas, né? Os primeiros contatos assim a nível de estado, né, como técnico, ocorreu ali em 2004, 2005, Carlos. Eu era muito novo, inclusive, na época, ali, minha estreia no estadual de base como técnico, eu tinha 22 anos de idade, então, assim, isso também eu sei que é comum de muitos profissionais, né, que começam e iniciam cedo na modalidade. Então, acho que tem a ver aí com a minha identidade, né, com a minha personalidade também, esse envolvimento com um esporte tão apaixonante. Excelente. Então, em 2007, já estava começando a trajetória 8, 9 ali, 2007, 2008, 2009, com a CIDEF, com esse pessoal do time. Mais especificamente foi em 2008 que surgiu o convite, em 2009, Carlos, eu comecei com a galera aí. E como é que foi? Era mais um treinamento local, a nível de estado, isso é praticamente inexistente? Foi curioso, né? O convite veio do Luciano Comerlato, que foi técnico do CDF, né? E ele já estava assim com a relação, nas palavras dele, né? Um pouco já desgastada, né? Aquele momento de que todo técnico já passou, né? E talvez mais de uma vez, de que, pá, cara, saturei, preciso dar um tempo para a cabeça, e era o momento que ele estava. E eu treinava já as categorias de base, né, aqui do projeto junto ao UX. Na época a gente, inclusive, utilizava o nome da universidade, né? Então, a inserção foi em 2005, com categorias de base, nível estadual.
E, enfim, eu treinava a gurizada, né, molecada, e acabava os nossos treinos e o CIDEF iniciava, então, os treinamentos deles, né? Então, sempre foi aquele contato, assim, um pouco discreto, até distante. Eu cheguei a arbitrar uns jogos locais, né, que foi um campeonato que envolveu equipes aqui do estado, mas não me via efetivamente trabalhando com basquetebol em cadeira de rodas, né? E então esse professor, esse profissional de educação física me convidou, né? E nas palavras dele algo muito que marcou muito, Carlos. Eu teria o perfil ideal para trabalhar com basquete em cadeira de rodas. E no momento aquilo foi até uma surpresa para mim e eu não aceitei o convite de imediato, né? Pedi ali um tempo para pensar a respeito, porque eu ainda também tinha que superar algumas barreiras que tinham mais a ver comigo, tá? Quanto a essa relação com pessoas com deficiência, que não deixa de ser uma relação social, né, marcada nas diferenças, né? Essa discussão ela é uma discussão interessante, né, uma discussão social, porque a gente demarca as diferenças a partir da deficiência, mas muitas vezes essa diferença ela é demarcada por uma reação de desvalorização, né, Carlos? Então, da pessoa incapaz, da pessoa inválida, tá? Isso está presente, né, na sociedade. Tá? A gente conta aqui com o Agnel Passos, que é presidente do CIDEF, nos acompanhando aqui ao vivo, né, que vive isso no dia a dia. Né? Então, eu, de certa forma, tinha que, no primeiro momento, desatar esses nós, né, no que diz respeito à minha relação com as pessoas com deficiência, porque eu, naquele convite inicial, Carlos, eu não me via apto a trabalhar. Tá? Eu lembro que eu verbalizei para ele, cara, eu não sei se eu tenho condições de trabalhar com, abre aspas, este tipo de pessoa. Ah, que tipo de pessoa, né, seria essa? Então, após uma reflexão, né, cheguei à conclusão de que, na verdade, isso tinha mais a ver comigo do que com um grupo de atletas, né? E bastou, Carlos Alex, uma pequena vivência numa cadeira de rodas, né? Experimentação mesmo, sabe? Na minha cabeça, assim, deixa eu experimentar a cadeira, pedir emprestado, tentei fazer alguns exercícios e logo percebi, meu amigo, que, cara, é esporte, é treinamento, né? Enquanto o cara está no treinamento, ele quer ser mais eficiente, ele quer executar os movimentos com excelência, e essa foi a minha proposição desde o início com um grupo de atletas, né, que estava naquela época, né? E, enfim, essa relação também se tornava conturbada dentro da própria associação, né? Porque a gente tem nesse meio dois aspectos, né, que às vezes se confundem. Um aspecto social, que é a origem do esporte adaptado, é por meio de reabilitação, né, físico, mas também social, especialmente mental, e o esporte de rendimento, esporte de alto rendimento. Né? E eu lembro quando eu comecei com a galera, né, me apresentei, havia essa pretensão do CIDEF em se colocar entre as principais equipes do Brasil, só que era um grupo muito heterogêneo. Então eu tinha lá um cara que era novo, 23 anos, tinha vindo de uma seleção brasileira sub-23, disputando o Mundial em Paris, e um senhor de 58 anos, entende? E eu os questionei, vem cá, vocês se consideram atletas? Porque também tinha, entende, algumas questões que vão muito mais além da quadra, né? Nessa relação entidade, esporte e também pessoa com deficiência. Então foram alguns aspectos iniciais assim dessa trajetória que me marcaram muito, né? E me acompanharam, mas a minha postura, eu acho que esse foi um grande acerto com o grupo, né? Bom, pessoal, estou sendo contratado aqui como um técnico de basquetebol em cadeira de rodas, não vim aqui fazer caridade, vim aqui trabalhar com rendimento. Vocês têm, qual é a intenção de vocês? É disputar competição, ser atleta, se tornarem atleta? Bom, o caminho é esse. E dali adiante a galera comprou a ideia e, bom, não é à toa, né, que consegui aí um espaço considerável nesse meio, né, alcançando também aí a seleção brasileira. Além de vocês, quem mais tem no Rio Grande do Sul? Eu sei que uma época a Pelotas teve uma equipe, tu teve aqui, né? Eu me lembro de ter conversado contigo no ginásio ali.
Um amistoso. Estive uma das poucas ocasiões em que ocorreram clínicas aqui pelo estado, né? Até é uma lástima isso, né? Eu acho que eu consigo contar na palma de uma mão, né? Mesmo me disponibilizando, uma delas eu estive aí na sua cidade, né? E eu lembro, teve um momento dessa caminhada ali em 2009, nós disputamos um campeonato estadual que era assim encabeçado especialmente por uma equipe de Porto Alegre, bem tradicional e conhecida, chamada RS Paradesporto, tá? Que na figura do Esportinho, né, organizava. Então me aproximei também desse movimento. Aos poucos a gente foi também assumindo algumas questões e a gente passou inclusive a organizar campeonato estadual. A gente, que eu digo enquanto entidade, o CIDEF estava assim num patamar legal de organização e também com a entidade permitia assim um crescimento, tinha espaço para crescer, né? A instituição também sempre e continua, né, apoiando muito a entidade. Então, né, a gente acabou se envolvendo com questões até de nível estadual. E eu lembro, Carlos, que eu fiz um levantamento, tá, envolvendo aí profissionais, né, do paradesporto, mas isso lá em 2011, 2012, tá? De repente terei que atualizar. Em 2016, na última edição do Paragirgues, algo próximo se confirmou. Infelizmente, o Paragirgues deixou de ocorrer, né? Nós temos em torno de 11 ou 12 entidades que promovem o basquetebol em cadeira de rodas no estado, tá? O fazer basquetebol em cadeira de rodas é bastante amplo, correto? Então, desde o bate-bola, né? Reúne a galera ali, faz um bate-bola, e equipes que de repente têm um pouco mais de estrutura para ter um treinamento sistematizado, né? Participando de competições. Hoje, infelizmente, nenhuma equipe está disputando competições a nível Brasil, tá? Então, vinculadas aí à Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que é o órgão responsável aí pela organização da modalidade no Brasil. Ok, do CIDEF, como é que deu esse salto para a seleção? Se já que nós não temos um movimento, não temos participações de seleções estaduais, o velho bom Google, ok Google, né? Funcionando. Fica tranquilo. Foi tudo muito rápido, Carlos. Assim, eu fecho os olhos, assim, essa história ela vem numa velocidade incrível, né? Tanto que, vamos lá, em 2008 as primeiras aproximações, 2009 efetivamente eu assumi a equipe, né? Em 2016 eu estava comandando uma seleção brasileira no Rio 2016. Então, você pensar assim numa caminhada de 7 anos no basquetebol em cadeira de rodas, óbvio que eu não posso descartar também a experiência com basquete olímpico, né? Porque a experiência no basquete olímpico ela serviu como uma base, né? Para minha postura, para minha gestão também, e ainda mais falando de base, né? E eu estava num momento muito legal ali em 2011, 12, porque as primeiras gerações que a gente se dedicou a formar era uma molecada que estava ali com 19 anos de idade. Eu lembro que na época nós sonhávamos, inclusive, em disputar um estadual adulto, tá? Foi assim, ó, foi por pouco que não bateu uma trave, né? Por mim a gente jogava, tá? Tinha uma geração muito boa ali, 92, 93, e ela estava montadinha, né? Nós fomos campeões de campeonato aqui municipal, né? Os Jogos Abertos de Caxias, e não fomos adiante. E então começou essa inserção, né? Por meio de um regional sul de basquete em cadeira de rodas, Carlos. Eu participei em 2010, tá? Dessa edição. Na época o CIDEF disputava competições a nível Brasil e também a RS Paradesporto, tá? E nessa primeira competição que nós participamos, com 12 equipes da região sul do Brasil, nós conseguimos o vice-campeonato, tá? O que foi um feito assim que surpreendeu muitas pessoas, ok? A mim, sinceramente, não, porque nós havíamos nos preparado durante praticamente 1 ano e meio, tá? Eu lembro que em 2010, inclusive num período de férias, a gente fez um treinamento intenso de segunda a sexta-feira, tá? Ampliamos, então, a carga de treinamento, que era de 2 vezes por semana. E a galera chegou, uma equipe formada em Caxias do Sul, surpreendendo muita gente, inclusive gestores da Confederação Brasileira, tá? E ao final da competição, né, a presidente na época, Anaíse Pedrosa, me convidou para uma reunião junto com o diretor técnico, o professor Rui Marques. O Rui Marques, no meio do basquete cadeira de rodas, é muito conhecido, Carlos. Ele apitou a final paralímpica já, tá? E tinha o dedo dele.
ok? Ele esteve em Caxias ministrando um curso de basquetebol em cadeira de rodas naquele ano e ele percebeu, vamos investir em um técnico novo, tá? E dali, então, surgiu uma oportunidade por meio de um campeonato que existia, infelizmente não tem mais, de regiões, e eu comandei a região sul num campeonato brasileiro em 2010. Isso deu uma apagada assim nessa chama, né? Eu já estava meio que, não sei se vai acontecer ou não. Estava dividindo entre basquete em cadeira de rodas e o basquete olímpico. Estive em seleção gaúcha, né? Comandei uma sub-17 junto com o gaúcho, tá? O Carlos Cantarelli, teu xará aí. Desculpa, o Gustavo Cantarelli, o gaúcho, perdão. Não é teu xará, tá? Confundi os nomes aqui. Desculpe a gafe. Foi a primeira aquela... Foi um brasileiro em Santa Maria, né? A primeira divisão, eu era assistente técnico, a gente caiu para a segunda, caímos para a segunda divisão e deu o ano seguinte também. E o ano seguinte aí veio o convite aí para participar, foi em 2013, como técnico da seleção brasileira sub-21 de basquete em cadeira de rodas, tá? Inclusive, Carlos, na final desse brasileiro de base, eu fui para Recife porque tinha uma etapa de treinamento com a seleção. E para mim aquilo foi uma mensagem, né, cara? Tá na hora de você se decidir. Você vai focar onde? No basquete olímpico ou no paralímpico? E aí eu saí do basquete olímpico e comecei a me dedicar exclusivamente ao paralímpico, né? Disputamos o campeonato Pan-Americano de jovens, sub-21, a gente foi campeão. E, de novo, né, a coisa esfriou, não teve mais nenhum movimento da confederação, até que em 2015, depois do Parapan, recebi o convite, então, para assumir a seleção principal, né? Sim, trazendo, né, esses que seriam os principais episódios aí, desses acontecimentos que me levaram à seleção brasileira. Desculpa novamente aí, né, até o gaúcho acompanhar. Eu chamo ele de gaúcho sempre, tem que botar o nome dele, né? O cara não reconhece. Não reconhece. Tu definitivamente abandonou o basquete de olímpico, que tu tá nomeando como olímpico. Tu definitivamente quer continuar no basquete em cadeira de rodas. Atualmente está fazendo, em relação ao basquete de cadeira de rodas, está vinculado? Claro, esse ano é um ano que parou, mas tu iniciaria o ano com algum projeto? Eu tenho em vista, né? A gente tem aqui na cidade o CIDEF, que continua em atividade, né? Vira e mexe, assim, eu sou sondado sobre uma possível possibilidade. Também estou próximo dos gestores, né? Da diretoria, dos técnicos que hoje trabalham, são amigos, né? Ajudo como posso. Ficou um pouco difícil de conciliar, né? Hoje é uma rotina entre ensino superior, atuação na Secretaria de Esporte e Lazer. Mas eu não descarto nenhuma possibilidade. Aquilo foi no momento, né, Carlos? Eu vi assim um momento decisivo de foco que necessitava, né? E eu empreendi minha carreira no basquete de cadeira de rodas, porque eu queria muito absorver conhecimento e via uma possibilidade de crescimento rápido, né? Ao contrário do basquete, que a gente sabe que algumas oportunidades elas são mais restritas até pelo número de profissionais, volume de equipes e de atletas, né? O meio do basquetebol em cadeira de rodas surpreende por um lado, né? Muitas vezes eu falo do número de equipes que se tem, atletas, mas por outro ele envolve as mesmas pessoas, mesmas entidades, então ele não é um universo no alto rendimento, especialmente tão amplo, né? Quando eu falo de alto rendimento, é um grupo mais restrito de pessoas. Eu voltei para o basquete olímpico, vira e mexe também, tenho as minhas passagens, né? Mantenho contato na graduação. Eu tive a BACS, a Associação de Basquete Caxias do Sul, tem um projeto junto à UX, né? E foi em 2017, 18, eu retornei ali para a base, né? Trabalhei mais um ano com categoria de base, sub-14 e sub-15. E aí, questões pessoais, me afastei. Mas é algo que está sempre próximo, né, Carlos? Estou muito novo aí para me aposentar das quadras. É só aguardar a oportunidade correta, porque hoje meu desejo é estar atuando no alto rendimento, né? Não na formação. Meu desejo seria justamente esse. No Rio, tu ficou em quinto lugar. Depois tu classificou o Mundial, que foi uma coisa de 12 anos, na Copa América.
Depois de 12 anos, a seleção volta a participar de competições. E aí, surpreendentemente, após isso, tu foste dispensado. O que acontece Então, com a confederação? são coisas do meio, né? A gente está num ambiente de alto rendimento, de disputa, também por um espaço que ele... Ok, são poucas equipes que compõem um quadro de altíssimo rendimento. A gente fala de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, são 12 equipes. Aquelas que têm uma estrutura, né, de suporte, que eu considero o ideal para o atleta se desenvolver, se resumem a 6, 7 equipes. Tá? Então, obviamente que é um cargo que ele é requisitado, ele é muito visado, né, Carlos? E eu acabei sendo uma surpresa para muitos, né? Entrei na seleção, vejam bem, em 2015, pós-Pan-Americano, restando um ano para as Paralimpíadas. Então, isso veio também de uma ruptura. Tá? Isso ocorreu em razão de uma ruptura do meu antecessor com a seleção, com a CBBC. E de alguns influenciadores políticos. Né? O aspecto político ele pesa em qualquer confederação, em qualquer ambiente esportivo, a gente sabe disso, né? Inevitavelmente. Tá? E, enfim, a experiência foi maravilhosa, a gente teve um ótimo resultado no Rio, né? Acho que diversos fatores potencializaram isso, né? Não atribuo apenas a minha figura a responsabilidade, né, por esse feito, né? Mas sim, a comissão técnica, atletas. O Mundial veio também pós-Copa América, né? Mas eu identifiquei algumas questões relacionadas a ruídos, a pressões, né? Então, aí cabe, né? A pessoa que ela está num cargo de liderança, ela tem que ter, na minha opinião, Carlos, muita confiança e discernimento naquilo que ela está propondo e fazendo. Né? Quando a gente tem um bom planejamento, isso facilita, né? Ter assim clareza, né? do que se pretende alcançar. E como qualquer meio esportivo de alto rendimento, nós vamos ter grupos insatisfeitos, né? Com um trabalho ou outro e que vão de alguma forma pressionar. Então, cabe, né, a essas lideranças, aos gestores, né, que são quem tem a caneta, se deixar levar pela influência, né, de pessoas que têm os seus motivos para isso, e são os mais diversos, utilizam um discurso do amor ao basquete, que eu desprezo isso, né, que na verdade não é amor algum, é interesse próprio, é benefício, é favor, tá? E algumas pessoas se deixam levar por isso, né? Só que, claro, a combinação que aí sim eu trago a responsabilidade para mim, que foi o que eclodiu isso tudo, foi o penúltimo lugar no Campeonato Mundial. Né? O último lugar no Campeonato Mundial expôs, né? Expôs a equipe e eu assumi responsabilidade diante disso. Falta de paciência, falta de visão. Né? O Campeonato Mundial, para a gente, a nível de expressão mundial, sinceramente, não representava nada. Na nossa cultura aqui brasileira, valoriza-se muito os Jogos Paralímpicos. E a competição que classifica para os Jogos Paralímpicos é o Pan-Americano. Tá? Então, eu fui dispensado em 2019, ano, né, que era decisivo para os Jogos Pan-Americanos, que classificariam, então, 3 equipes para as Paralimpíadas, e o Brasil ficou em 5º lugar. Perdeu para a Colômbia nas quartas de final, tá? E fez a disputa de 5º e 6º. Ficou fora. Então não vai Fora. para Tóquio. Classificou a Colômbia ganhou da Argentina, foi um jogo surpreendente também, os argentinos estavam muito bem. Trabalho do professor Mauro Varela, um profissional de excelente qualidade, valorizo muito. Além disso, Carlos, a gente, né, nesse meio, você conhece pessoas, né, diferentes culturas, profissionais, e isso dá uma injeção de ânimo, né? Porque você, apesar de estar num contexto, pensa bem, né? Paralimpíada, Campeonato Mundial, seleção, eu consegui estabelecer uma relação muito boa com diversos técnicos pelo mundo afora, né? Pessoas humanas, com um olhar assim, para além da competição. A competição ela se resume para o ambiente quadra, né? Então, quadra o bicho pega. A gente, a Argentina, era pau ferrenho, né? Mas fora de quadra, Mauro, vamos tomar um café, trocar uma ideia? Café, troca uma ideia, fala sobre basquetebol em cadeira de rodas, fala sobre a vida. Então, isso foi uma experiência assim que marcou bastante, né? E te diria que
Em alguns aspectos, é um pouco diferente do basquete olímpico, tá? Tem sim suas vaidades, tem seus egos, mas encontrei pessoas extraordinárias nesse sentido, aí, com uma dedicação, uma paixão que, pô, são realmente inspiradoras. O número de pessoas deficientes que poderiam jogar no Brasil é muito grande. Teria espaço para mais equipes. Tu citaste que tem 6 ou 7 equipes com condições de estrutura para um bom desenvolvimento do basquete. Mas tem 12 equipes participando, digamos, de um nacional. Temos apenas 12 grupos interessados em participar de competições. E isso está falando de categoria adulta, eles se resumem a adulto. Então, Exato. o que falta nessa área para o desenvolvimento? A gente tem, até para assim, ilustrar a configuração que é hoje o basquete de cadeira de rodas no Brasil. Tá? Nós temos 3 divisões na modalidade, tá? A primeira, a segunda e a terceira. Já teve um acesso, cada uma com 12 equipes. Tá? E antigamente se faziam os campeonatos regionais. Só que essas competições, Carlos, quem nos ouve, elas duram uma semana. Então, na verdade, elas não são um campeonato, elas são um torneio. Tá? Porque impacta na questão financeira. Eu, quando faço assim, um levantamento aqui, claro, poderia ser mais profundo, de estrutura e condições, eu estou sendo otimista quando eu falo de 6, 7 equipes que têm um desempenho de altíssimo rendimento. Tá? Nós temos, eu diria que hoje no Brasil, 4 equipes que são assim de referência mesmo em termos de estrutura e investimento, em que eu posso considerar os atletas profissionais, porque os caras se dedicam exclusivamente para isso. Tá? E 90% dos atletas que estavam na seleção eram oriundas, né, até o ano passado, né, esse ano a gente não teve competição, no Parapan-Americano o plantel praticamente não mudou, destas 4 equipes. Tá? Então, assim, a questão do investimento no esporte adaptado, ele fica periférico, né? Tem alguns movimentos aí que trazem um pouco mais de otimismo para quem atua nessa área, né? Uma delas é a fundação do CP, como é que é? Confederação dos Clubes, que nós temos, né? Dos clubes, o Comitê, a Confederação de Clubes, Comitê de Confederação Brasileira de Clubes. Clubes, CBC, né? Confederação Brasileira de Clubes, que destina dinheiro para os clubes. Uma porcentagem deveria ser dedicada para o esporte paralímpico. Isso me parece que era um pouco confuso, não acontecia de fato. Fizeram um movimento, tá? E fundaram, então, Confederação Brasileira de Clubes Paradesportivos, ou Paralímpicos, CBCP, que vai estar recebendo aí uma cifra, se eu não me engano, de 8 milhões de reais para dedicar aos clubes que atuam especificamente com o esporte paralímpico no Brasil. Então, talvez isso dê uma guinada, se não ficar centralizado justamente nas mesmas equipes, né? Esse eu acho que é o olhar que a gente tem que ter. Infelizmente, nenhuma entidade do Rio Grande do Sul participou da fundação, ela foi feita de forma relâmpago, teve um apoio muito grande do deputado federal Romário. O Romário sabe que tem uma atuação considerável na causa, né, das pessoas com deficiência, tem um filho com síndrome de Down, então vira e mexe ele está envolvido com isso, tá? Então, o primeiro passo seria esse, cara, um investimento, né, questão de valorização também de espaço em mídia, né, de apreço da comunidade, que é aquilo que, pelo menos, um dos bons legados da Rio 2016 foi que justamente que as pessoas passassem, né, que é um movimento que vem numa crescente desde 2008, especialmente 2012 em Londres, de que o esporte paralímpico seja entendido também como esporte de alto rendimento e como esporte espetáculo, entretenimento, né? Veja bem, público, né? Nós tivemos jogos na Rio com 20 mil pessoas, 22 mil pessoas, né? Então, que a gente passe também a perceber, não desprezando, é claro, o papel social de reabilitação, mas também, investimento a nível de equipe de alto rendimento. E para isso a gente sabe que precisa de condições, né? Para manter uma estrutura, um corpo técnico, uma equipe multidisciplinar, treinamentos em 2 turnos, preparação física, nutri, psicóloga, atleta se dedicando exclusivamente a isso, né? É algo que às vezes ajuda um pouco, que as pessoas com deficiência, em grande parte, não todas, é claro, né, estão encostadas, recebem um benefício, então você consegue conciliar ali a questão do treinamento, né? Mas e o atleta profissional, aquele que realmente
é remunerado, né, que recebe um sistema de bolsa, um salário, olha, cara, são pouquíssimos, né? E estes eram os que estavam na seleção, porque acabavam tendo uma dedicação maior à modalidade. Então, consegue perceber na minha fala como a gente está assim num espaço, muitas vezes, era engraçado, sabe? Esse movimento, sabe? De amadorismo, sabe? Em alguns momentos eu vivia assim, cara, que amador isso, né? Como pode? Em alguns momentos, porra, que profissional isso, né? Então, a gente oscila muito, porque existe ainda esse reflexo, né? Do esporte social, né? Que bonitinho ele está fazendo ali, ó, né? A mágica do esporte adaptado. Sabe, isso já passou. Tem uma entrevista do Fernando Fernandes que é muito legal, que ele fala sobre isso, né? Que ele está um pouco harto do tal da superação, do paradigma da superação, né? Nossa, Fernando Fernandes, você é um exemplo de superação. Ele já diz ele que já encheu o saco desse discurso, porque ele quer ser reconhecido como um atleta, né? Um atleta tem uma dedicação. Então, o olhar ainda ele está muito presente na deficiência, né? Na história de vida, o cara se superou, teve uma deficiência. E quem está nesse meio, né? Especialmente os atletas, né? Deste nível, cara, eles querem ser reconhecidos como atletas de alto rendimento. É interessante de eu te ouvir falar disso e de pensar que a gente tem um olhar diferente, né? A gente tem um olhar diferente, tanto que a visibilidade da modalidade paralímpica, que é um nome legal, o brasileiro inventa cada coisa, né? Paralímpica, da modalidade paralímpica, é bem menor em competições do que a olímpica, né? O Brasil teria jogado a Rio ou os Jogos Olímpicos de 2016 se não fosse no Brasil? Não teríamos. A vaga ela veio em razão do país ser sede, tá? E a troca do comando técnico em 2015 no Parapan de Toronto ocorreu em razão disso. Tá me ouvindo, Carlos? Estou te ouvindo, que era para ele. Opa, É que eu fico exatamente, paradinho né? aqui, parece que eu estou Desculpa, querido, eu achei que tinha calado. dado uma travada. Não, aqui não trava. Só aqui. E aí o Brasil perdeu a disputa de terceiro lugar para a Argentina. E a derrota ela foi uma derrota conturbada, tá? E tinha 3 vagas. Então, assim, teoricamente, seria Estados Unidos, Canadá e Argentina. Mas como o Brasil era sede, tinha a vaga e a Argentina ficou de fora, tá? Então, cortou 3, né? Eram 2 mais 1. era 2 mais 1, mas o Brasil era sede. Então, Nossa. ficaram 2 vagas só, né? Agora eles devolveram, então, para 20. Voltou 3 vagas, porque o sistema de vagas vem por regiões e classificação em campeonato paralímpico, tá? E isso cria vagas para o Parapan-Americano, tá? Também em mundiais. Então, quanto mais equipes das Américas ficam nos primeiros postos, mais vagas abre. Acho que na FIBA é igual, né? A FIBA acaba sendo um sistema parecido, tá? Então, por nós ficarmos em quinto lugar, Estados Unidos campeão nos Jogos Paralímpicos, abriu 3 vagas, né? A Argentina colaborou também no Mundial porque foi 7º, tá? Do contrário, nós teríamos só 2. Mas mesmo assim não deu certo aí, né? Em Lima não veio a tão sonhada vaga para Tóquio. Eles deixam a vaga em aberto na FIBA. Tipo, são 5 vagas para a América. Se o campeão mundial for das Américas, tem 4. Mas ainda pode disputar aquela repescagem no cadeirante? Não tem, né? Estão discutindo a ideia da repescagem na IWBF. A gente também tem uma federação internacional, né? Assim como a FIBA, a gente tem a IWBF, tá? Então, teve, durante o Mundial, né, que foi na Alemanha, em Hamburgo, teve uma convenção, né, dos gestores, dos presidentes de todas as confederações, enfim, também de cada região, né, da IWBF, para discutir justamente essa possibilidade de repescagem, tá? Eu acho que isso deve acontecer nos próximos anos. Vamos dar um pulo aqui e vamos ouvir o Túlio Henrique Siqueira colocou aqui. Mais ou menos das coisas que a gente ia falar, mas vamos lá.
Gostaria de orientação de como aprender como treinador para o basquete em cadeira de rodas. Tem cursos? Quem e onde procuro? Ele está falando de formação de técnicos. Inclusive, eu tenho pensado isso. No basquete olímpico também não existe formação de técnicos. Tu trabalha porque tu veio da modalidade e porque tu tem a formação universitária. E tu acaba entrando naquilo por condições locais, de onde tu está ou do local para onde tu vai em busca do que tu quer fazer. Mas uma formação específica não existe no Olímpico. No basquete em cadeira de rodas tem alguma coisa? A nossa cultura esportiva de treinadores, técnicos, ela é diferente do restante do mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, para você ser técnico de basquetebol, necessariamente não tem que ser formado em educação física. Claro que culturalmente é um outro universo. Muitas vezes as pessoas querem transferir, né, esse tipo de realidade para cá. Não tem como, tá? Mesmo acontece em países da Europa, como Espanha, Itália, própria França, ok? Lembro de algumas iniciativas, né, que perpetuaram durante um período da CBB, né? Eu mesmo fiz cursos da Escola Nacional de Treinadores de Basquete, né? Participei de alguns cursos de formação. No basquete de cadeira de rodas, Túlio, assim, nós tivemos algumas iniciativas aqui no estado, tá? Voltado à arbitragem, ok? E o que teve aqui foi muito pontual, foram clínicas, certo? Assim, uma clínica de basquete que eu ministrei, ponto. Um curso de formação, isso vem sendo ventilado desde que eu me conheço dentro do basquete de cadeira de rodas, tá? Toda reunião que eu participei em nível de confederação, isso foi ventilado, toda a troca de gestão se fala sobre isso. Teve uma iniciativa muito legal, quando eu estava no comando da seleção ainda, em 2018, que foi um camping que ocorreu na Andef, que é uma associação que é referência no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Faltou um pouco mais de planejamento aí, mas foi uma iniciativa legal. Foi voltada para técnicos que já estão atuando na modalidade, tá? Então, fizeram assim, abriram para inscrições, né? E a galera que trabalha com a modalidade foi para o Rio de Janeiro participar desse camp, né, junto com atletas, então, para tratar especificamente da modalidade. E é muito boa a tua pergunta, Túlio, porque a gente carece justamente de cursos de formação especificamente no basquete de cadeira de rodas, tá? Porque foi aí esse salto qualitativo, tá? Eu tive boa parte dele foi na preparação para Rio 2016, tá? E durante a minha caminhada no basquete de cadeira de rodas. De que forma? Muito empírico, tá? Olhando jogos, assistindo jogos, buscando informação, catando de alguma forma material didático na internet, especialmente em inglês, tá? E conversando muito com atletas, porque nós temos algumas especificidades dentro do basquetebol em cadeira de rodas, que são detalhes, mas a gente sabe que a nossa modalidade, os detalhes fazem grandes diferenças, né? E o grande detalhe, né, que difere do basquete olímpico e paralímpico é a cadeira de rodas, tá? Então, quando a gente trabalha com basquete olímpico, de alguma forma, da parte técnica, a gente dá muita atenção para o trabalho de pés, né? Um bom técnico vai observar isso nos seus atletas. Cara, footwork, trabalho de pés para finta, posicionamento dos pés. Não é diferente no basquete de cadeira de rodas, só que, claro, a gente não tem a vivência, né, de tocar a cadeira, posicionar a cadeira. Qual que é o ângulo correto? Eu vou marcar um atleta que está com bola, né, de frente para a cesta. Como eu vou posicionar a minha cadeira? É a mesma coisa, a gente ensina aos nossos atletas de base o posicionamento do corpo, das pernas, né? Mas no basquete em cadeira, qual a melhor posição da cadeira? O atleta está em velocidade, em direção à cesta, eu estou com a cadeira paralela dele. Como eu faço essa aproximação? Como eu reduzo espaço? Como eu seguro a cadeira? Como eu manejo ela? E é justamente esse aspecto de base que a gente falha no Brasil, tá? Porque, Carlos, diferentemente do basquete olímpico, o processo de formação do atleta paralímpico é completamente invertido e não tem lógica alguma se comparado com o olímpico, tá? Porque no olímpico, né, um moleque lá com, sei lá, 10 anos, 12, 13, 15, vai começar a bater bola. Não quero aqui taxar que só aquele cara que começa com 8, 9 que vai dar certo, não é isso. Mas a gente sabe que a formação ela se dá aí, né? Na infância, na adolescência, aquisição de habilidades motoras, vivências motoras, e aí especificando cada vez mais para a modalidade, tá? O que acontece no Paralímpico, em diversas modalidades, é que o grande público que nós temos são de pessoas que adquiriram a lesão, tá? Então, nós temos sim alguns atletas que
tem lesão que foi congênita, né, de causa congênita. Então, desde base, vamos lá, um exemplo paralímpico aqui, que é um fenômeno, Daniel Dias. Nasceu com uma deficiência congênita, de uma formação nadador de excelência na classe dele. Pô, estimulado desde que nasceu praticamente, né? Praticamente não, literalmente, né? Em uma piscina, tá? Agora, há pouco nos acompanhava a Agnel. A Agnel sofreu uma lesão medular, né? Então, com 22 anos de idade, sequer ele conhecia basquetebol em cadeira de rodas, sequer ele praticava basquetebol, entende? Então, a formação ela é diferente, né? E o que a galera carece justamente, Túria, muito boa a tua colocação, é de formação específica, né? Para a modalidade. Como eu disse, alguns detalhes de ordem técnica. Eu lembro que teve um momento que para mim assim foi como, sabe aquela coisa de técnico, né? Que o cara, pô, olha só, é mesmo, como muda. Pô, tem um aspecto tático do jogo de basquete olímpico que a gente evita ao máximo, né? Que é a história de cruzar a bola no garrafão, né? Aquele passe cruzando a bola no garrafão longo, alto, né? Ok, nós temos inversão de bola pelo fundo, né? Quem está assistindo os playoffs da NBA vê isso muito. O cara corta pelo fundo, chama uma dobra de marcação e inverte o passe pelo fundo da quadra, né? Mas no basquete olímpico a gente não faz aquele passe balão, né? De um lateral, sei lá, numa posição 2 para uma 4, né? A gente surta, porque interceptação de bola, contra-ataque. Carlos, no basquete cadeira de rodas é o que mais acontece. Por que isso mais acontece? Porque os caras não pulam, entende? Então o jogo ele não ele chega a ser um pouco engraçado, né? O jogo ele não é tão verticalizado como no Olímpico. No Olímpico os caras estão saltando o tempo todo, é dunk, é ponte aérea, monstro voando. Cadeira de rodas é o chão, entende? Então o jogo ele é térreo, né? Ele ocorre realmente. Boa parte do jogo ocorre na cadeira de rodas, né? É ali que está o segredo. É aquela bola no colo, é aquela girada de cadeira. Quantas vezes ele pode girar a cadeira, a roda? Então, a regra ela permite a cada 2 impulsos, tá? No aro de impulsão, 2 movimentos de impulso. Entenda impulso como movimentar a cadeira, tá? Independente se eu faço isso com uma mão só para frente e para trás, como um ato de pivotear, tá? Ou com os 2 braços juntos. 1, 2, eu devo driblar a bola. Isso é outra coisa também que é curiosa para a gente que é do Olímpico. É como se fosse permitido dobrar, entende? Constantemente. Tá? Então, quiquei a bola, 2 impulsos. 1, 2. Se a minha cadeira seguir com o impulso dela natural, pode seguir, entende? Até que alguém, né, crie um obstáculo ou freie a minha cadeira. Tá? Se eu freio a cadeira, segue o jogo, porque eu não posso dar um novo impulso sem quicar a bola novamente. Tá? Então, isso também são algumas especificidades da regra, né? Mas, assim, a grosso modo, é basquetebol. Os detalhes que fazem a grande diferença. Tu aprendeu isso rápido? Olha, assim, tive que batalhar, assim, né? Conquistar um espaço também. E alguns profissionais que já estavam no meio, e aí em 2010, como preparação para o regional, que a gente foi vice, a gente participou do Campeonato Brasileiro comemorativo aos 50 anos do basquete de cadeira de rodas. Né? Na época eu nem sabia direito, né, quem era Robson Sampaio, Sérgio Belgrande. Sérgio Belgrande fundou um clube, CPSP de São Paulo, o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, que foi ali que começou o movimento paralímpico no Brasil, que foi ali que começou o basquetebol em cadeira de rodas. E eu fui participar do campeonato de 50 anos e conheci alguns profissionais, né? E o curso aqui em Caxias do Sul também, com o Gustavo Matias e o Rui Marques, me ajudou muito, né? Eles, me deram muita dica sobre manejo de cadeira, impulso. Atletas também, né? Um deles, o Evair Ramos, que tinha passado por seleção, ajudavam muito os atletas. E os atletas tinham um conhecimento empírico extraordinário, sabe? Aquela coisa assim, ó, de calo na mão. Tu imagina o cara tocando a vida inteira uma cadeira de rodas, entende? Então, era com eles que eu buscava muita informação, né? Como é que você vê aqui o posicionamento? Jogos. Lá em 2009, que o Rui passou por aqui, na época os HDs, ele me deixou um HD com um monte de jogo das Paralimpíadas de 2008. E ele me disse assim, ó, assiste, cara. Mas assim, ó, não assiste por assistir.
Observa, assiste profundamente e observa especialmente como os atletas se portam na cadeira de acordo com a classificação deles e como eles manejam as cadeiras. Então, é um lance assim que transcende, entende? Daí você tem que olhar a cadeira, o manejo, se o cara é classe 1, se o cara é classe 4,5, qual é a restrição dele, qual é a lesão. Pô, isso muda a biomecânica de movimento de arremesso. Então, pô, a gente está falando aqui só dando esses tópicos, né? Nossa. E aí o Túlio traz aí um curso de formação, nós teríamos assunto aqui para uma semana de aula, tá? Porque realmente tem muita coisa que a gente pode explorar. Eles jogam juntos de diferentes classes. A regra, ela prevê, todo esporte paralímpico ele tem um sistema de classificação, né? Chamada classificação funcional. A origem foi no basquete cadeira de rodas, tá? O idealizador foi um alemão chamado Horst Strokendel, né? Que ele implantou isso de forma experimental. Se não me falha a memória, foi em 88 em Seul e 92 em Barcelona. Não estão muito certo, tá? Teria que dar uma revisadinha no amansa burro que eu tenho aqui, tá? Perdoe as falhas de memória. E ele implantou no basquete cadeira de rodas, porque até então, cara, só jogava quem tinha lesão medular. Os caras tinham um clássico, lesão medular. E era tudo junto, entende? Então, justamente para possibilitar outras deficiências físicas, como amputações, lesões medulares de diferentes níveis. Então, basicamente, tá? No basquete cadeira de rodas, quanto mais alta a lesão do atleta, maior o comprometimento do volume de ação, aquilo que ele é capaz de fazer numa cadeira de rodas, certo? A classe dele é mais baixa, então nós temos classes de 1 a 4,5. Então, classe 1 é um cara que tem uma lesão alta, tá? Às vezes é lesão cervical, ok? De pressão de medula, enfim, que vai ter um comprometimento grande do tronco. Porra, imagina só você perder a força abdominal, o controle abdominal, né? Isso infere diretamente no teu equilíbrio, logo o teu volume de ação na cadeira ele é reduzido. E o atleta que tem uma lesão de menor comprometimento, tá? Apesar de ser também, né, acho que ninguém gostaria, né, de ter uma perna amputada, tá? Mas estes atletas, eles têm uma classe mais alta, que pode chegar a 4,5. A soma desses atletas em quadra, tá? Os 5 atletas, não pode ultrapassar 14 pontos funcionais, ok? Quem faz a gestão disso é o técnico na substituição, a gente tem cartões de classificação. Se eu faço uma substituição equivocada e eu excedo a classe, tá? O jogo recomeça, né? O árbitro é paralisado, né? Entra o atleta, faz substituição, tem um profissional, né? Um oficial de mesa que é responsável, né? Em conferir as classes, ele interrompe o jogo, né? Confere-se e aí o técnico é penalizado com uma falta técnica. 2 situações dessas, bye bye, né? Não dá nem para jogar a arbitragem. Não dá, né? Não dá. É matemática pura. Então você tem. Então vamos lá. Além de pensar na função do atleta, né? Você tem que pensar na deficiência e matemática. É lógico, né? Quando a gente vai para uma competição internacional, eu já tenho as minhas formações, né? Então eu tenho as combinações já treinadas, né? Tento procurar formar equipes que abriam também a possibilidade de diversificar essas formações em quadra. Perfeito. O Pena gostou tanto que saiu, mas voltou correndo. E ele botou 3 segundos. Eu acredito que ele queira saber como é o 3 segundos. Lembro ao Pena que eu sou um dos últimos árbitros da Federação Gaúcha que marcava 3 segundos. E isso aconteceu lá por 1900 e alguma coisa. Quer dizer, faz muito tempo que não se marca 3 segundos no basquete. Mas como é que é o 3 segundos no cadeirantes? Estou dirigindo aí, Carlos, por isso que eu não estou... Aí só coloquei 3 segundos, mas é isso aí mesmo que eu queria saber. Se tem 3 segundos no basquete em cadeira de rodas e se isso tem alguma importância na organização da equipe e tal, no ataque, defesa. Ótima pergunta, professor Pena. Agradeço aí. Sim, né, a regra é a mesma, tá? 3 segundos na área restrita. E a área restrita no basquete cadeira de rodas ela vem sendo muito requisitada. Na verdade, a gente está observando um fenômeno mundial, tá? Muito desencadeado pelos norte-americanos, para variar, tá? Mas que algumas seleções estão seguindo essa tendência. O jogo de basquete cadeira de rodas, pessoal, ele está abrindo cada vez mais. A exemplo do que ocorre no basquete olímpico, né? Que a gente tem um jogo periférico ocorrendo
com mais frequência. Hoje se fala em equipes com formação de 5 abertos, tá? O basquete cadeira de rodas vem passando por essa transformação, ok? Mas a área restrita ainda é muito requisitada. Nós temos alguns mitos, alguns tabus, basquete de classificação de jogador. Exemplo, o jogador de classe alta, 4,5 é pivô. Tá? Isso é conto do passado. Ok? Pela lesão, muitas vezes a estrutura física dos atletas permitiam, né, de estarem mais altos na cadeira no limite de 53 centímetros que é permitido por regra. Quando um atleta de lesão mais alta, ele necessariamente precisa estar numa cadeira em que o encosto é mais alto, mas o assento ele é mais baixo, justamente para possibilitar equilíbrio na cadeira. Tá? É física pura, é uma questão de equilíbrio. E quando se fala dos 3 segundos, né, é algo polêmico também, né, não deixa de ser, mas é muito acionada, a arbitragem ela é muito acionada nesse sentido, porque, a exemplo do que ocorre no Olímpico, no basquete cadeira de rodas, tem uma galera que gosta de criar raiz dentro do garrafão. Tá? Gosta de ficar morando lá. Mas lá, é aquela coisa de estar tocando na linha, botar um pezinho, ou seja, botar uma parte da roda, como é que tem algum critério para o que tem que estar dentro para te considerar? A gente considera as rodas de impulsão, tá, como a mesma regra dos pés, ok? As rodinhas pequenas, que são chamadas anti-tip, elas não são consideradas. Imagina uma cadeira de rodas, basquete cadeira de rodas, né? Você tem as rodas grandes, né, que são as rodas de impulsão, tá, com pneus, e as cadeiras elas vêm geralmente com 2 pequenos rolamentos à frente e atrás 1 ou 2 anti-tip, que é para evitar queda. Então aí também vai da preferência da classe do atleta. Alguns utilizam uma e outros 2, né? Uma tem um pós, outra tem um contra, é uma discussão também que depende muito da lesão do atleta e como ele se sente confortável na cadeira. Um parêntese, Carlos, a cadeira ela é fabricada de acordo com a lesão do atleta. Tá? Isso acaba sendo um desafio enorme, né, também para o esporte paralímpico. Exatamente, entende? Você tem lá uma ferição, são 21 ou 27 medidas da pessoa, né? E a cadeira ela é fabricada sob medida. Então, a cadeira que serve lá para o Joãozinho, necessariamente ela não vai servir para o Pedrinho, porque talvez a lesão seja diferente, o porte físico seja diferente, né? Um exemplo, uma analogia guardada as proporções, como se fosse um tênis, né? Eu posso usar o teu tênis, mas talvez ele não fique confortável e comprometa meu desempenho, tá? Então, quanto às demarcações, limites da quadra, as regras são as mesmas, a gente considera, então, esses rodados de impulsão como toque ali na linha lateral para sair, né? E algo que é interessante também, que muda algumas coisinhas, né? O cara vai falando, vai lembrando, é que o atleta ele não pode, em hipótese alguma, estou sem bola, atacando, sair da quadra para ganhar, né, espaço ou vantagem. Tá? No Olímpico eu posso. Eu estou sem bola, eu quiser dar uma passeada lá fora da quadra e voltar, eu posso. Cadeira de rodas não pode. Algo que para mim já mais do que passou do tempo, quando isso acontece pela primeira vez, o jogo é interrompido e o atleta é advertido. Tá? Vem cá, que atleta no altíssimo rendimento não sabe dessa regra. Daí acontecem coisas como eu já vi, os caras saindo de propósito para parar o jogo, entende? Como se fosse eu chamo de violação tática, tá? Não é nem falta tática, é violação tática, porque a equipe pode ser advertida uma vez, né? E a gente sabe que a gente fala de um jogo de detalhe, de repente, uma vez, né? Se interrompe uma jogada de 2 pontos, pode comprometer o resultado de um jogo. Então está se discutindo também, né, a possibilidade de, cara, não tem o que falar pro cara, mais ou menos aquela história, o cara pega um rebote, faz assim, cotovelo, você vai dizer, olha, você não pode levantar o... Não, filho, você vai dar uma antidesportiva, vai desqualificar o cara na hora, né? Lembra antigamente, quando pegar o rebote, abre os cotovelos e faz assim, ó. Pro cara ver lá que tu não tá de brincadeira. Isso aí não existe mais, né? Acho que isso faz parte do desenvolvimento técnico, tático e ético do jogo. Perfeito. Tu tá na prefeitura. Ensinou isso, Carlos, de pegar um rebote e abrir os cotovelos ou não? Eu aprendi que o cotovelo mete medo. Eu aprendi que o cotovelo mete medo. Até baixo, pega o rebote no meio dos grandes, os grandes querem cotovelo, abre o cotovelo. Abre a vibração. Não, pra cima nunca, não. Só abrir o cotovelo aqui da magia. Só abre o cotovelo. Hoje isso, na hora, o atleta é penalizado, né? Só se abrir? Só de fazer isso? A orientação, até onde me consta, a orientação, né, de FIBA é que, cara, esse movimento ele não
Não, mas só se ele girar e bater no cara. Ele não pode fazer pegar uma bola e fazer esse tipo de movimento. Ele abrir do cilindro, né? O que ele faz tu pode abrir, tu abria e girava. Senão o cara fazer isso aqui, tá mandando uma mensagem, né? Não bota a cara aqui, né? Não, é. Pra que é isso? Mensagem. É mensagem. A mensagem básica, na minha casa ninguém entra. É o basquete. Mas vem cá, tu tá lá na Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias, renomada, reconhecida. Tu tá trabalhando especificamente com que área lá? Com paradesporto, né? A ideia é fomento, então, de projetos para pessoas com deficiência. Eu já tive uma passagem de 2013 a 2016. Aí fui desligado da SMEL, né? Eu sou servidor. Aqui em Caxias, acho que é a realidade de muitos municípios. A gente não tem um concurso específico para a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, eu sou lotado na SMED. E aí, quando requisitado, cedido para a SMEL. Acredito que seja a realidade aí também em Pelotas, né? Muitas cidades trabalham. Aqui tem só CC e concursados que eram da SMED transferidos para a área de esporte e lazer. Mas são... e tinham concursados numa Secretaria de Assistência Social, 2 ou 3 que foram para lá e ficaram. Tu tá lá. Então, eu hoje estou à frente aí, né? De projetos de fomento, de gestão, né? Parques públicos. Os parques públicos de Caxias têm espaço para os jogadores de basquete em cadeira de roda? Assim, a gente tem que pensar em acessibilidade. Esse assunto é muito bom e a pergunta é ótima, né? E eu acho que ela abre um pouco e transcende, mais um assunto que transcende a questão do esporte em si. A gente está falando aqui de acessibilidade universal, né, Carlos? É algo que é muito necessário na gestão pública de modo geral, né? Esse olhar. Recentemente aqui teve uma licitação, né, grande para ajustes de vias públicas, tá? Então, com acessos adequados. Mas eu acho assim, a gente tem ainda muito o que avançar, né? Vejo alguns movimentos, sim, né, de direitos, de acesso, e acessibilidade universal não diz respeito apenas ao cadeirante. Todos envelhecemos, né? Todos ficaremos em algum momento com a nossa mobilidade mais reduzida ou restrita. Então, a necessidade. Existem sim algumas quadras que têm acesso, a galera costumava bater bola lá na prefeitura, na quadrinha da Maesa, tá? Parques também, tem algumas academias que são adaptadas, né, para que pessoas possam fazer atividade, mesmo com mobilidade reduzida, mas é um assunto que necessita debate, necessita ampliação de políticas públicas, né? Se tratando especificamente da SMEL, é o grande desafio que nós temos, né? E eu venho com essa bandeira já desde a minha primeira passagem, que nós tivemos um avanço considerável, tá? Mas tem a ver com gestão pública, isso tem interferência também política. Na época, a gente conseguiu consolidar, Carlos, um setor de paradesporto dentro da SMEL. Então, foi reorganizado o organograma e existia um setor de lazer, um setor de esporte e um setor de paradesporto. Óbvio que eu desejo muito o momento em que nós tenhamos um entendimento universal, mas aí fica aquela reflexão. Por que nós temos o COI e o CPB? Por que nós temos CBB e CBBC? Por que nós temos entidades internacionais que cuidam do esporte paralímpico e entidades internacionais que cuidam do esporte olímpico, entende? Porque tem as suas especificidades, as suas necessidades, então nós precisamos avançar consideravelmente para o entendimento mais universal de práticas esportivas. E o legal era que justamente demarcavam o espaço, né? Nós tínhamos assim uma gestão compartilhada, sim, mas você tinha as pessoas responsáveis, né? E direcionando a gestão também, né? Pública de ações, de projetos voltado à pessoa com deficiência. Com a troca de gestão que ocorreu aqui em Caxias, que foi conturbada, gerou um impeachment, né? Acho que as pessoas puderam acompanhar isso, foi notícia, acho que em todo o estado, né? O primeiro impeachment em Caxias do Sul. Nós retomamos esse processo, mas o que foi feito foi desfeito, entende? Não, você fica assim nessa... vamos lá, vamos de novo, né? Vamos tentar consolidar alguns aspectos, formatar um setor, organizar a casa realmente, trazer profissionais para trabalhar, né? E aos poucos também disseminar essas ideias, né, por meio de projetos. Nós estamos com algumas ideias em andamento, né? Tenho professores que trabalham comigo e são maravilhosos, né?
a Daniela, o Ricardo, a Juliana, são a equipe que trabalham diretamente comigo. Tem uma professora Dioneia também, que dá um suporte, com algumas escolas especiais, um projeto de natação, de bocha paralímpica. Estava a ponto de dar um start aqui num sonho que eu tenho de basquetebol em cadeira de rodas para criança, Carlos. Tá? Já tinha ali... começar devagarinho, né? Tinha 3 crianças com a intenção de começar, né? Um projeto junto com o CDF. Então, essas parcerias, né? Poder público, com entidades de pessoas com deficiência, dando suporte, com profissionais, né? Com recursos para justamente atingir o maior número de pessoas. Quantas e quantas pessoas, de repente, estão em casa, né? Ou famílias que desconhecem, né, esse universo, ok? Que bom que a gente teve, volto a dizer, um legado positivo da Rio 2016, entre tantos legados negativos, foi justamente de permitir o público ter um maior contato, né? Cara, o que eu via de crianças naquela vila, Carlos, né, circulando ali, transitando, era muito legal, né? Crianças com deficiência. Então, acaba inspirando, né, mais e mais pessoas a participar do movimento paralímpico. Sensacional. E lá na faculdade, só para a gente ter uma ideia, tu trabalha lá com as disciplinas que tu me falaste lá, de basquete e educação física adaptada, está trabalhando na graduação, e essa gurizada que vai sair com outra formação em relação a isso, né? Vai sair com outra visão. Tu tivesse um momento de dúvida, né? Antes de te direcionar para o basquete em cadeira de rodas, né? Eu acho que o adaptado é uma coisa que não sai mais, né? O adaptado e as pessoas com deficiências ou portadores de deficiências dentro da escola é uma coisa que merece uma atenção. As escolas já são deficitárias em estrutura, né? Então, precisa de uma estrutura diferenciada. Por isso que eu te perguntei a questão dos parques. Na graduação, esse pessoal de Caxias e que tem uma formação específica lá com um cara que conhece basquete, que trabalhou, vão sair com uma nova visão, né? Como tu tem visto isso lá com o pessoal que está estudando? É minha grande expectativa, né? A gente está acompanhando, vamos lá, um movimento educacional legitimado em 2008, né? Legitimado, que eu digo, a partir de uma política nacional na perspectiva de inclusão. Tá? Obviamente que nós tínhamos alguns movimentos anteriores, mas muito tímidos, né? De inclusão de crianças com deficiência em escolas regulares. Isso entrou como uma bomba nas escolas, talvez você tenha acompanhado por ser professor também do ambiente escolar, como isso desencadeou reações, né, e ações, mas é inevitável. Se a gente quer avançar como uma sociedade, não vou entrar aqui no mérito dos desafios ou de uma estrutura deficitária, tá? Mas o que motivou e o que motiva uma política dessas é a ideia de avançarmos socialmente, no entendimento das diferenças, de uma sociedade democrática. Claro que existe a importância de entidades que atendem especificamente pessoas com deficiência. Tá? Então, aqueles movimentos totalitários inclusivos, eu não compactuo. Tá? Eu acho que entidades como a PAI, escolas especiais, têm um papel significativo. Tá? E combinado justamente com as possibilidades de inclusão no ambiente escolar. Sou professor de escola regular também. Tá? E tenho minhas vivências, minhas experiências em escolas especiais. E na graduação é algo interessante, Carlos, porque assim como eu, acredito que você não teve contato algum com este assunto, né? Formalmente. Eu lembro de professores que de alguma forma trabalhavam em projetos de extensão, deles na PADEV, que é uma associação de pessoas com deficiência visual, tá? Com modalidades paralímpicas, tá? Mas nem existia, né, no currículo, né? Quando eu me formei, meu currículo não tinha disciplina de educação física adaptada, tá? Então, eu comento isso com os alunos, né, que a partir ali, na troca nosso currículo aqui mudou em 2006 ou 2007, que foi inserida essa disciplina. Na licenciatura, por exemplo, hoje, a gente tem uma disciplina chamada Educação Inclusiva. Então, é um assunto que está em alta, né? As pessoas vêm discutindo cada vez mais. E eu faço essa discussão não só na disciplina de Educação Física Adaptada, também na de basquetebol. Durante a disciplina de basquetebol, a gente tem aulas voltadas ao basquetebol em cadeira de rodas, assim como eu tenho aulas voltadas ao basquetebol 3x3. Porque eu entendo que são, dentro desse, vamos lá, basquetebol, a gente tem possibilidades. Né? A gente tem a possibilidade de um jogo anárquico, em que regras são desconstruídas, em que eu boto lá, sei lá, 8 contra 8 e jogar basquetebol numa quadra, coisa que eu já vi, né? Com um jogo diferenciado, com o objetivo que é fazer a cesta. Ora, se eu tenho passe, se eu tenho kick, se eu tenho uma cesta,
independente se a gurizada corre com bola, se dobra, é basquetebol, a gente não quer fomentar. O basquetebol pode ser fomentado de diversas formas, de diversos níveis. Tempos atrás eu estava de carro, parei assim numa sinaleira, parque, cara, uma galera jogando basquetebol, mas o nível técnico assim, ó, rasteiro, sabe? Você via que era uma galera que estava ali jogando porque curte, de alguma forma gosta, né? E que bom que a gente tem hoje a possibilidade, Carlos, de ligar a televisão e tá passando basquete todo dia, cara. Eu tô assim, eu tô entrando no loop aí toda noite, loucura, a olheira grande, além do filho pequeno. O cara jogo, entende? Não, essa e sonha ainda em ter mais contato também, possibilidade. Bom, ano passado nós tivemos, né, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão sendo transmitido pela primeira vez numa emissora, a final. Então eu trato disso com os meus alunos, né? Que eles tenham contato e vejam como uma possibilidade de atuação profissional, né? E lógico, a gente, tem N discussões aí, é um assunto que já pôde perceber, né, que eu sou um entusiasta, gosto muito de falar a respeito. Vai longe, certamente. É isso mesmo. Cara, eu quero te agradecer, estamos com um tempinho aí, porque estão ficando muito longo meus áudios, meus vídeos, e eu estou para fazer duas coisas contigo. Uma eu vou transformar em podcast, porque o Zoom já deixa pronto em podcast. Eu vou botar eles tudo lá. E outra vai ficar no YouTube, tá? Eu quero te agradecer. Posso fazer uma última pergunta? Claro, doutor Pena. O senhor sempre bem-vindo. Cara, que é o seguinte, ó, é uma curiosidade que eu tenho, tá? Porque, assim, em relação às categorias, porque é difícil tu encontrar crianças, assim, 10 crianças da mesma idade cadeirantes, né? Para poder dar um treino. Então, quando tu está dando treino, as crianças ali têm, sei lá, uma de 10 anos, outra de 15, outra de 17. E queria que ele comentasse um pouco isso. Assim, como é que funciona esse negócio? Perfeitamente, ótima pergunta, Pena. Tem a ver com a relação da aquisição da deficiência, inevitavelmente, tá? Teve uma classificadora funcional aqui no Brasil que fez um levantamento, tá? Do histórico de vida dos atletas que participaram dos campeonatos brasileiros, ok? E o dado, assim, é alarmante. Né? Acho que em torno de 80% a 85% dos atletas adquiriram a lesão. Ou seja, os caras estavam na fase adulta, aquela idade que ocorrem maiores acometimentos, né, de mazelas sociais. Vamos lá, entre elas, arma de fogo, arma branca e acidentes de trânsito, né? Principal causa que leva, então, a pessoa à deficiência no Brasil hoje, tá? Então, os meus atletas, a realidade deles era justamente essa. Na seleção, eu tinha alguns casos de atletas com deficiência congênita. Então, você reunir, Pena, uma equipe de 12 anos de idade, né, com deficiência física, elegível para a prática do basquete em cadeira de rodas, meu amigo, é muito difícil, tá? São pouquíssimos os projetos do Brasil que conseguem ter uma categoria de base. E essa categoria de base é isso. Você vai ter criança lá de 12, 15, 16, 14, 10, treinando junto. E algo que acontece em muitos clubes do Brasil. Por não ter uma estrutura, eles têm uma equipe adulta, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, detectava muitas vezes um menino, né, 13 anos, 14 anos, encantado com a modalidade. Como é que você vai inserir essa criança no meio adulto, né? É uma outra linguagem, uma outra postura, né? Não combinava, a criança se frustrava. Então, o que eu estou tentando fazer aqui em Caxias, eu sei que alguns lugares também tentam fazer isso, com pequenos grupos. Então, se você conseguir reunir, Pena, 3 crianças, bora lá, meu amigo. Daqui a pouquinho você vai ter 6, mesmo que de diferentes idades, tá? Porque a causa é congênita ou adquirida, né, nessa faixa etária, ela é numa menor proporção do que na faixa adulta. E são dados estatísticos, né, de órgãos de saúde que nos revelam, tá? Então, você vai ter lá, de repente, uma criança que teve algum problema de saúde, né, uma doença, ou que nasceu, né, então uma deficiência congênita, tá? Com isso, a gente não tem essa lógica do olímpico, né? Sub-13, sub-14, sub-17, sub-19. O que a gente tem de competições internacionais é a partir do sub-21. Então, a primeira competição internacional é o sub-21. Sub-23, sub-25
e adulto, tá? Sub-25 no feminino, ok? Então você não vai ouvir falar de campeonato mundial sub-17 de basquetebol em cadeira de rodas, tá? Isso acontece em todos os lugares, não é uma realidade apenas do Brasil, tá? Em qualquer país. Aí vai de um projeto social bem desencadeado. Outra coisa que dificulta, tá? Trazer essa molecada pro basquete é porque médico adora receitar uma única atividade física para criança com deficiência. Qual é? Não tenho ideia. Natação. Natação. Bota na natação, bota na natação, bota na... Lógico, tem um raciocínio por trás disso, tem uma evidência também científica, que a gente sabe como o meio líquido ele é adaptável, né, cara? Então você tá com aquele corpo com deficiência, dependendo do tipo de lesão, né? E a água ela é extraordinária, porque ela abraça, né? Literalmente, né? Então, a criançada ela tem uma inserção. Onde é que eu fui encontrar esses meninos aí para tentar? No projeto de natação que a gente tem, né? Então, tem um moleque lá, cara, 12 anos, parece um peixinho. Tem uma amputação, né? Foi um câncer, eu acho. E você gosta de basquete? O pai dele, cara, ele adora basquetebol. Ele é fascinado por basquetebol. Só que vai praticar onde e com quem? Opa, beleza. Tem um. Outro moleque. Eu tenho 3, daqui a pouco eu tenho 3x3. Que aí sim, nós temos os jogos escolares, né? E que nós, desde do ano retrasado, começou a inserção do 3x3 escolar, tá? Então, categoria sub-17, ok? Mas fizeram por 3 contra 3. Por que, Pena? Justamente, cara, praticamente, não vou dizer impossível. Eu conheço 3 equipes no Brasil que tem uma equipezinha lá, com 10, 12 atletas, com idade, assim, de adolescente, crianças, bem misto, né? Menina, menino junto, tá? No 3x3, pô, você monta no estado ali, consegue, de repente, agrupar ali 3, 4 crianças para jogar uma competição. Bom, mais alguma coisa, doutor Pena? Espero ter respondido Excelente, aí cara, a questão. excelente. Obrigado pela... Desculpa não estar com a câmera ligada aí, mas fica difícil aqui para mim. Tranquilo, professor. Cara, Entendo perfeitamente. A rotina intensa aí, ela muitas parabéns vezes pelo trabalho aí, cara. E muito legal ouvir falar aí. Conheci o Thiago quando o Thiago era estagiário ainda. Pegou um time de maluco lá de Caxias. Até a história com ele não é muito legal, porque eu fui resolver apitar um jogo, Chocolate. E aí os caras começaram a reclamar. Eu me indignei e disse, pô, vocês não jogam merda nenhuma e querem reclamar ainda. Que coisa esses... Ali eu não sei como é que eu saí do ginásio do Petrópolis. Ele só tinha eu num sábado de tarde e uns 20 caras querendo me bater, me esperaram na rua. Eles, Metropolitano, né, Pena? Metropolitano de basquete. Isso aí, deixa eu ver, 2004, eu acho. 2004, por aí, eu acho que foi. E eu vou te dizer uma coisa, eu assino embaixo no que você falou, viu? Porque realmente era isso, era um bando de maluco. Você imagina ali, eu estava com 21 anos de idade, né, começando, cheio de energia, né, mas foi um excelente aprendizado, assim, né, essas experiências, né, serviram para amadurecer, mas de fato era uma equipe assim, galera, cara, tinha uma relação de amizade também, galera de praça, né, em que não jogavam porra nenhuma, achavam que jogavam, só falavam, e eu tentando ou achava que comandava alguma coisa ali. Isso faz parte. Todo mundo passou por isso. Até o Pena, ele fica se fazendo aí, mas também passou. Não, mas a postura dele sempre foi bem, cara. Essa é a diferença, entendeu? Ele era novo ali, era estagiário, mas ele foi o único da equipe que segurou a gurizada e tudo. E o pessoal já era mais velho, assim, já. Foi bem, cara. A postura é muito legal. Ainda mais o basquete do campeonato metropolitano que o Porto Alegre faz. Sempre tem essas histórias. Thiago, além de te agradecer, queres dizer mais alguma coisa para o pessoal que escuta aí? Bom, satisfação imensa. Agradeço aí a participação, né, de quem acompanhou. Um abraço aí. Pena, satisfação imensa. Ficou à disposição, tá? Também pelo interesse. Tá? Disponível aí
o Estado, né, para os profissionais que queiram, de repente, aprofundar mais conhecimentos. Carlos, te agradeço imensamente também a oportunidade, né, e esse espaço dedicado ao basquetebol em cadeira de rodas, né, a oportunidade aí de ouro. E espero, né, que, de alguma forma, esses conhecimentos sirvam, né, para futuros profissionais que têm interesse a trabalhar com a modalidade, que ela é encantadora, mágica. Não me vejo como um ex-profissional da área, pelo contrário, né? Esperando aí o momento certo, a oportunidade também de estar em quadra aí com o basquetebol em cadeira de rodas. Valeu, Carlos. Obrigado. Vai estar, Até uma vai próxima. estar. Tiago, o cara que me falou sobre ser professor é o seguinte: por mais que existam boas experiências no esporte, muito feliz com a oportunidade sobre ser professor. Por Tiago Frank, foi aqui o Mais Basquete mais uma vez. Forte abraço a todos.